A névoa paira sobre os campos ondulados da Irlanda, enquanto sombras se movem silenciosamente pelas sebes. Uma coluna volante solitária do exército republicano irlandês atravessa o interior, botas abafadas na terra úmida, rifles a tiracolo e olhos atentos. O som distante dos sinos da igreja marcando as horas que passam. A fumaça sobe preguiçosamente das chaminés, mas por trás das portas fechadas um tipo diferente de tensão se forma. Nas cidades e vilarejos, os quartéis da Polícia Real Irlandesa permanecem sob vigilância atenta. Sentinelas patrulham, rifles a postos, um símbolo de um Estado tanto presente quanto contestado. Ao longo de pontes estreitas de pedra, caminhões britânicos sacolejam e rangem, seus motores ecoando pelos vales dos rios. Os soldados fardados dentro deles são um lembrete constante de autoridade e ocupação. Enquanto isso, em salões lotados em Dublin, políticos discutem e negociam, o ar carregado com o peso de decisões que vão moldar o destino de uma nação, enquanto vozes apaixonadas colidem sobre o significado de lealdade, o preço da liberdade e a visão de uma ilha ainda não realizada. Aqui, neste cenário tenso, cada passo pode ser perigoso, cada escolha carregada de consequências. A luta não se limita ao campo de batalha. Ela permeia as ruas, os lares e até mesmo as mentes daqueles que a testemunham. Ambos os lados, as forças da coroa britânica e os revolucionários irlandeses, cometem atos de violência, intimidação e retaliação. Comunidades inteiras carregam as marcas desses confrontos e histórias de bravura, terror e perda estão gravadas na memória coletiva. Algumas dessas ações são elogiadas, outras condenadas. No entanto, quase todas continuam sendo temas de debate e reflexão, com seus ecos ainda ressoando um século depois. Os anos de 1919 a 1923 são um estudo de contrastes. Duas guerras conectadas, mas distintas, se desenrolando exatamente no mesmo cenário. A primeira, uma luta pela independência, vê grupos de guerrilheiros desafiando o poder de um império, cada escaramuça trazendo o sonho de autogoverno cada vez mais perto, mas cobrando um alto preço humano. A segunda é uma guerra sobre o que essa independência deveria significar, colocando antigos companheiros uns contra os outros e rasgando o próprio tecido da sociedade com questões de lealdade, princípios e o futuro do Estado nascente. Nesses anos, a Irlanda é uma nação presa entre a esperança e a violência, entre a unidade e a divisão, uma terra definida tanto por suas lutas quanto por seu povo. Junte-se a nós enquanto hoje exploramos a história da independência arduamente conquistada da Irlanda. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Antes de 1914, a Irlanda permanecia politicamente ligada a Westminster, sendo governada a partir de Londres. As tensões políticas aumentavam. O Partido Parlamentar Irlandês, sob a liderança de John Redmond, passou décadas lutando pela autonomia, uma forma limitada de autogoverno dentro do Reino Unido. No verão de 1914, a Lei do Governo da Irlanda, o terceiro projeto de autonomia, foi aprovada e a Irlanda estava prestes a ter seu próprio parlamento em Dublin. Mas a medida foi fortemente contestada em Ulster, no norte da Irlanda, onde uma maioria protestante e unionista temia ser dominada por um parlamento nacionalista católico. A resistência deles também não se limitou a discursos ou petições. Em 1912, quase 500.000 de pessoas assinaram o Pacto de Ulster, comprometendo-se a se opor ao autogoverno por todos os meios necessários. No ano seguinte,
Foi criada a Força Voluntária de Ulster, uma organização paramilitar cujos membros treinavam abertamente. Em 1914, a Forças Voluntárias do Ulster contrabandeou com sucesso mais de 24 mil rifles e milhões de cartuchos de munição para Ulster, no que ficou conhecido como a Operação de Contrabando de Armas de Lands. Os nacionalistas responderiam da mesma forma, formando os voluntários irlandeses, que estavam determinados a garantir que o autogoverno fosse implementado. Parecia que a Irlanda estava à beira de um conflito interno. Porém, antes de qualquer confronto, o início da Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914 mudou abruptamente o cenário político. A implementação do Home Rule foi adiada durante a guerra, mas Redmond incentivou os voluntários irlandeses a apoiarem o esforço de guerra britânico, acreditando que a lealdade e o esforço durante a guerra seriam recompensados com autogoverno em tempos de paz. Os voluntários se dividiram sobre o chamado às armas. Aqueles que seguiram Redmond tornaram-se os voluntários nacionais, enquanto uma minoria manteve o nome Voluntários Irlandeses e continuou focada na autonomia da Irlanda. Ao todo, mais de 200 mil irlandeses serviram nas forças britânicas durante a guerra, vindos de todos os espectros políticos e sectários. Muitos ex-voluntários do Ulster juntaram-se à 36ª Divisão de Ulster, enquanto nacionalistas preencheram as fileiras da 10ª e 16ª Divisões irlandesas. O serviço deles levou esses homens aos campos de morte das grandes campanhas da guerra. Em 1915, a 10ª Divisão Irlandesa desembarcou em Galípoli, enfrentando não apenas posições otomanas entrincheiradas, mas também febre, doenças e o calor escaldante. Um ano depois, em 1º de julho de 1916, o Somme se tornaria um cadinho de devastação para as forças britânicas, conhecido como o dia mais sangrento já registrado na história militar britânica. Por sua vez, a 36ª Divisão de Ulster foi pega no derramamento de sangue, sofrendo perdas devastadoras em seu ataque ao reduto de Schwaben. Somente no primeiro dia, eles sofreram cerca de 5 mil baixas, incluindo aproximadamente 2 mil mortes. Em toda a frente ocidental, irlandeses de origens nacionalistas e unionistas suportaram fogo de artilharia incessante, lama e morte, deixando comunidades de ambos os lados da divisão política de luto pelo custo humano impressionante da guerra. Enquanto dezenas de milhares de irlandeses lutavam no exterior, o tempo de guerra em casa trouxe dificuldades e agitação. A escassez de alimentos e combustível fez os preços subirem. Disputas trabalhistas aumentaram com a inflação, superando os salários. E em 1916, a Revolta da Páscoa transformou o clima político. Na segunda-feira de Páscoa de 1916, centenas de republicanos armados ocuparam prédios importantes em Dublin e declararam a República Irlandesa. A maior parte da população assistiu com indiferença ou hostilidade, vendo a rebelião como inoportuna e imprudente, enquanto irlandeses morriam na França. As forças britânicas reprimiram a revolta em uma semana, ao custo de pesadas baixas civis e grandes danos à cidade. No entanto, foi o que aconteceu depois que se mostrou decisivo. A execução dos líderes da rebelião nas semanas seguintes gerou uma onda de simpatia e indignação, transformando homens como Patrick Pearse e James Connolly em mártires da causa nacionalista. Nos anos finais da guerra, a radicalização política se acelerou. O partido político Sinn Féin, que não teve participação direta na revolta, foi erroneamente creditado por muitos como seu organizador. O partido abraçou a causa republicana, defendendo a independência total em vez da autonomia limitada. Movimentos semelhantes ganhavam força em todo o Império Britânico. Na Índia, no Egito e em outras colônias, veteranos que retornavam e líderes políticos invocavam o princípio da autodeterminação que o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, havia defendido ao final da guerra. Quando as armas silenciaram em novembro de 1918, a Irlanda já havia mudado de forma irreversível. Dezenas de milhares de soldados irlandeses haviam retornado para casa, muitas vezes feridos,
desempregados e de luto por companheiros caídos ou enfrentando um futuro incerto. Por todo o país, a guerra havia deixado sua marca. Dificuldades econômicas, escassez de alimentos e comunidades marcadas pela perda. Muitos se sentiam desiludidos com Westminster, tendo lutado e morrido por uma coroa que parecia distante e indiferente. Em meio a esse sentimento de frustração, um clima de expectativa tomou conta, como se a própria Irlanda estivesse prendendo a respiração, as brasas da mudança fumegando silenciosamente, prontas para se acender. A eleição geral de 1918 representou uma mudança sísmica na política irlandesa. Realizada após a Primeira Guerra Mundial, ela viu o Sinn Féin conquistar 73 dos 105 assentos irlandeses no parlamento britânico. Um resultado que foi tanto uma rejeição ao partido parlamentar irlandês quanto um mandato para a independência da Irlanda. Notavelmente, o Sinn Féin venceu 25 assentos sem oposição, refletindo seu domínio nos redutos nacionalistas do sul da Irlanda. Esse sucesso eleitoral não foi apenas uma vitória política. Foi um sinal claro de que o eleitorado irlandês desejava uma ruptura com o domínio britânico e um avanço em direção à autogovernança. Em resposta a esse apoio esmagador, os deputados do Sinn Féin se reuniram em Dublin em 21 de janeiro de 1919 para estabelecer o primeiro Dáil Éireann, que significa Assembleia da Irlanda. Esse novo parlamento revolucionário, então, declararia a independência da Irlanda, criando efetivamente um governo paralelo à administração britânica. O programa democrático do primeiro Dáil delineou uma visão de república baseada em princípios democráticos e justiça social, preparando o terreno para uma nova era política na Irlanda. Ao mesmo tempo, os voluntários irlandeses que foram fundamentais na Revolta da Páscoa de 1916 se rebatizaram como Exército Republicano Irlandês, ou Exército Republicano Irlandês. Sob a liderança de figuras como Cahill Brewer e Michael Collins, o Exército Republicano Irlandês adotou uma abordagem mais estruturada e estratégica para a resistência armada. O objetivo deles era claro: desafiar a autoridade britânica por meio da guerra de guerrilha e afirmar a soberania irlandesa no território. A reformulação dos voluntários no Exército Republicano Irlandês marcou a transição da resistência passiva para a insurgência ativa, preparando o terreno para a luta armada que definiria a Guerra da Independência. O primeiro ato significativo dessa resistência armada ocorreu em 21 de janeiro de 1919, no mesmo dia em que o primeiro Dáil se reuniu. Em Solo Redbag, no condado de Tipperary, um grupo de membros do Exército Republicano Irlandês emboscou 2 policiais da Real Polícia Irlandesa, ou Real Polícia Irlandesa, James MacDonnell e Patrick O'Connell, que escoltavam uma remessa de Gelignist. Essa emboscada resultou na morte dos policiais e na apreensão dos explosivos. Esse evento é amplamente considerado como o início oficial da Guerra de Independência da Irlanda, simbolizando a transição da agitação política para a rebelião armada. A emboscada de Solo Redbag não foi apenas uma operação tática, foi uma declaração de intenções. Ela demonstrou a capacidade e a disposição do Exército Republicano Irlandês de realizar ações diretas contra as forças britânicas. O sucesso da emboscada galvanizou o sentimento nacionalista em toda a Irlanda e estabeleceu um precedente para futuras operações do Exército Republicano Irlandês. Também marcou o início de um ciclo de violência e represálias que se intensificaria nos anos seguintes, enquanto ambos os lados buscavam afirmar sua dominância na luta pelo futuro da Irlanda. O conflito mudou com uma urgência marcante assim que a resistência armada começou no início de 1919. Michael Collins, atuando como diretor de inteligência do Exército Republicano Irlandês, elaborou uma estratégia que ia além do combate. Era uma batalha psicológica e informacional. Como ele refletiu mais tarde, o objetivo era claro. Citação: agora havia chegado o momento de voltarmos nossa atenção para a parte mais importante do nosso trabalho,
a destruição do serviço secreto inglês. Meu objetivo final não era alcançado apenas destruindo-o completamente. Eu queria substituí-lo por um serviço secreto melhor e irlandês. A maneira de fazer isso era óbvia e se dividia naturalmente em duas partes principais: tornar perigoso para os irlandeses trair seus compatriotas e tornar mortal para os ingleses explorá-los. Fim da citação. Collins estabeleceria uma rede de inteligência secreta, operando a partir de um escritório em Dublin, na 3 Crow Street, estrategicamente posicionado a poucos metros do reduto britânico, o Castelo de Dublin. Informantes, decifradores de códigos e infiltrados dentro da Real Polícia Irlandesa e da Administração Civil forneciam ao exército republicano irlandês um fluxo constante de informações vitais. O esquadrão, como eram conhecidos, uma pequena unidade de operativos, executava assassinatos direcionados de agentes de inteligência britânicos, causando uma erosão significativa na autoridade da coroa. Enquanto isso, pelo interior do país, as unidades do exército republicano irlandês se organizavam em colunas móveis, levemente armadas e altamente responsivas às informações coletadas. Essas colunas planejavam emboscadas contra patrulhas da Real Polícia Irlandesa e comboios militares britânicos, atacando rapidamente e depois desaparecendo antes que os reforços pudessem chegar. As táticas de guerrilha mudaram drasticamente o equilíbrio de poder. A eficiência e o conhecimento local venceram a maioria dos britânicos. A administração britânica, alarmada com o aumento da violência, respondeu com força desesperada e drástica. Eles recrutaram em massa soldados desmobilizados, criando unidades conhecidas como Black and Tans, por causa de seus uniformes descombinados de verde escuro da polícia e caque do exército. A divisão auxiliar, composta por ex-oficiais, também estava presente como força mais elitizada. Essas forças paramilitares ficaram infames por suas represálias violentas, incendiando casas, saqueando comércios e impondo toques de recolher brutais. Um dos piores exemplos foi o saque de Balbriggan, em setembro de 1920, onde mais de 50 edifícios foram destruídos e vários civis foram mortos em represália a uma emboscada do exército republicano irlandês. Essas represálias foram planejadas para incutir medo nas comunidades que se acreditava apoiarem o exército republicano irlandês, mas muitas vezes tiveram um efeito oposto, mobilizando a raiva dos civis e a simpatia pelos republicanos. A natureza da guerra de guerrilha tornava as vítimas civis tragicamente comuns. O exército republicano irlandês usava roupas civis, misturando-se às vilas e cidades. Isso dificultava para as forças da coroa distinguir combatentes de não combatentes, e muitas vezes civis eram alvo por suspeita e não por certeza. O ciclo de ataques e contra-ataques atingiu um clímax violento no final de 1920. Na manhã de 21 de novembro, o esquadrão de Collins realizou assassinatos coordenados contra uma rede de oficiais de inteligência britânicos em Dublin. 15 homens foram mortos em suas casas ou alojamentos, debilitando o que era conhecido como a Gangue do Cairo. O exército republicano irlandês planejou esses ataques para coincidir com uma partida de futebol gaélico entre Dublin e Tipperary, aproveitando as grandes multidões para escapar e desaparecer. No entanto, como represália pelos assassinatos da manhã, naquela tarde, as forças da coroa invadiram o Croke Park, onde a partida de futebol estava acontecendo. Sem aviso prévio, eles abriram fogo contra a multidão, matando 14 civis e ferindo dezenas de outros, incluindo um jogador de futebol, Michael Hogan, cujo nome permanece na arquibancada Hogan no estádio até hoje. O Domingo Sangrento, como o dia ficou conhecido, simbolizou a selvageria do conflito e as linhas cada vez mais tênues entre os combatentes e a população civil. Isso não foi um ataque premeditado pela Polícia Real Irlandesa ou pelos auxiliares que participaram. O ataque parece ter sido realizado como uma punição coletiva e intimidação, visando civis em resposta aos assassinatos da manhã, em vez de atingir diretamente os operativos do exército republicano irlandês.
Na prática, foi um ato de terror com o objetivo de impedir novas ações do exército republicano irlandês, embora tenha matado e ferido indiscriminadamente civis desarmados. Apenas alguns dias depois, outro confronto alimentou ainda mais as chamas. No final de novembro, Tom Barry liderou uma coluna móvel do exército republicano irlandês em uma emboscada em Kilmichael, no condado de Cork. Em menor número e mal equipados, seus homens, mesmo assim, infligiram uma derrota devastadora aos auxiliares, matando mais de uma dúzia deles. Essa vitória foi saudada como prova de que as forças britânicas não eram invencíveis. No entanto, as consequências também foram sombrias. Relatos de prisioneiros sendo mortos após se renderem e represálias rápidas das forças britânicas nas áreas ao redor garantiram que o sofrimento civil aumentasse junto com o sucesso militar. Ao final de 1920, o conflito já havia borrado as fronteiras entre combatentes e civis. Tanto as áreas rurais quanto as urbanas foram engolidas por um ciclo de emboscadas, represálias e sofrimento. Civis foram forçados a tomar posições políticas, independentemente de crenças, presos entre resistência armada e punições coletivas. A guerra havia se tornado não apenas uma luta por território, mas pela alma da Irlanda do dia a dia. A ferocidade da guerra de guerrilha em 1920 deixou ambos os lados exaustos e politicamente pressionados. Em meados de 1921, a Irlanda havia se tornado um campo de batalha, tanto de resistência e legitimidade quanto de território. Um sentimento de impasse havia prevalecido. Nem os ataques rápidos do exército republicano irlandês, nem as represálias brutais da Grã-Bretanha haviam produzido resultados decisivos. A opinião pública na Grã-Bretanha tornou-se cada vez mais crítica em relação ao conflito, contribuindo para um impulso crescente por negociações. Em 11 de julho de 1921 entrou em vigor uma trégua sinalizando uma pausa provisória. Os voluntários do exército republicano irlandês em grande parte se retiraram e as forças britânicas se confinaram aos quartéis. Mesmo assim, muitos consideravam isso um cessar-fogo frágil, não paz. Nos meses que se seguiram, começaram as negociações formais entre representantes irlandeses e britânicos. Após uma diplomacia prolongada, o Tratado Anglo-Irlandês foi assinado em Londres em 6 de dezembro de 1921. Segundo seus termos, a Irlanda se tornaria o Estado Livre Irlandês, um domínio autônomo dentro do Império Britânico, semelhante ao Canadá ou à Austrália. Embora as tropas da coroa tenham se retirado da maior parte do país, o tratado exigia um juramento de lealdade ao monarca britânico como chefe de Estado. Também confirmou o status contínuo da Irlanda do Norte dentro do Reino Unido, ao mesmo tempo em que convocava uma comissão de fronteiras para determinar a fronteira exata. Os termos do tratado, embora concedessem autonomia, ficaram aquém das aspirações dos republicanos. O status de domínio e o juramento foram particularmente controversos, gerando debates intensos. Como Eamon de Valera, uma figura política pró-Irlanda de destaque, e seus aliados argumentaram, essas disposições traíam a República proclamada em 1916. A divisão resultante dentro do movimento nacionalista aprofundou as fissuras ideológicas, preparando o terreno para novos conflitos. A trégua e o tratado puseram fim ao conflito aberto com a Grã-Bretanha, mas deixaram a Irlanda dividida. O que para alguns foi o nascimento da liberdade, para outros foi uma traição à República. Enquanto a celebração se misturava com a amargura, a frágil unidade que havia sustentado a luta começou a se romper, colocando a Irlanda no caminho de um novo e mais amargo conflito. A luta não foi contra um império, mas entre compatriotas. Com a ratificação do tratado em janeiro de 1922 por uma votação apertada de 64 a 57 no Dáil Éireann, o Sinn Féin e o Exército Republicano Irlandês se dividiram ao longo de linhas ideológicas. Os apoiadores de Michael Collins e Arthur Griffith aceitaram o tratado como um passo pragmático, um status de domínio
e o fim da guerra aberta com a Grã-Bretanha. Enquanto os republicanos mais radicais, liderados por Eamon de Valera e Liam Lynch, viam isso como uma traição à República da Irlanda proclamada durante a Revolta da Páscoa. Esse cisma ideológico destruiu o movimento que havia acabado de vencer a Guerra da Independência. As tensões entre as duas facções aumentaram rapidamente e de forma perigosa. Em abril de 1922, cerca de 200 membros do exército republicano irlandês, contrários ao tratado, ocuparam os 4 tribunais em Dublin, o coração simbólico do poder judicial britânico, esperando provocar um confronto mais amplo que pudesse derrubar o regime do tratado e reacender uma revolução republicana em grande escala. A ocupação deles foi calculada e ocorreu durante a fase precária, antes que o novo Estado Livre pudesse consolidar totalmente o poder. Nesse período, ambos os lados manobraram política e militarmente. Um pacto eleitoral de junho, intermediado por Collins e de Valera, buscou adiar um confronto total, permitindo que candidatos do Sinn Féin pró e antitratado concorressem juntos, com candidaturas baseadas na representação já existente no DAO, sem um mandato direto sobre o próprio tratado. Mas a desconfiança subjacente permaneceu. A eleição confirmou a força dos pró-tratado, mas fez pouco para diminuir o abismo ideológico. Enquanto isso, confrontos armados se multiplicaram por todo o país. Guarnições do governo, quartéis e postos avançados republicanos se tornaram pontos de conflito. Os 4 tribunais se tornaram um símbolo particularmente perigoso da iminente ruptura entre antigos camaradas. O governo britânico pressionou o governo provisório a agir, vendo a ocupação do prédio como uma violação do tratado que ameaçava a estabilidade. Na primavera de 1922, a Irlanda estava em uma encruzilhada. Um caminho levava à estabilização do Estado Livre sob os termos do tratado. O outro apontava para uma república fragmentada, enraizada nos princípios de 1916. À medida que ambos os lados endureciam suas posições, não apenas com palavras, mas também com armas e homens, o país se preparava para o colapso de qualquer paz frágil e para a descida à Guerra Civil Irlandesa. Nas primeiras horas de 28 de junho de 1922, Dublin acordou com o estrondo da artilharia. O governo provisório, após esgotar as vias políticas, lançou um grande ataque aos 4 tribunais, então ocupados pelo exército republicano irlandês, contrário ao tratado. Essa decisão não foi tomada de ânimo leve. Por semanas, Michael Collins resistiu à pressão britânica para agir, sabendo que um ataque armado contra antigos companheiros poderia mergulhar a Irlanda em uma guerra civil. Mas a ocupação dos 4 tribunais pelos republicanos radicais e o sequestro do general pró-tratado J.J. O'Connell forçaram sua mão. Com canhões de campanha fornecidos pelos britânicos agora à sua disposição, o Exército Nacional começou a bombardear o edifício, destruindo suas paredes de granito e, simbolicamente, a unidade do movimento revolucionário irlandês. Os combates em Dublin duraram cerca de uma semana. No dia 30 de junho, os 4 tribunais estavam em ruínas, sua guarnição capturada e a cidade em grande parte sob controle do Estado Livre. O custo, porém, foi além do físico. A explosão que destruiu o escritório de registros públicos, apagando séculos de história irlandesa em um instante, tornou-se uma trágica metáfora para o fim da solidariedade revolucionária. Nas semanas seguintes, o Estado Livre pró-tratado consolidou seu controle sobre as principais cidades e vilarejos. Cork, Limerick e Waterford caíram em rápida sucessão. O Exército Nacional, melhor armado e cada vez mais bem treinado, superava as forças antitratado que eram fragmentadas e organizadas localmente. Ainda assim, a estabilidade política seguia difícil de alcançar. Em 12 de agosto de 1922, Arthur Griffith, presidente do governo provisório da Irlanda, morreu repentinamente de uma hemorragia cerebral. Então, apenas 10 dias depois, Michael Collins foi morto em uma emboscada em Ballinablar, no condado de Cork. Sua morte em um vale remoto durante o que deveria ser uma visita de rotina
chocou a nação. Com seus dois principais líderes mortos, o Estado Livre passou a recorrer cada vez mais à autoridade militar. A guerra então se transformou em um conflito rural de guerrilha, ecoando as táticas da Guerra da Independência, mas sem a legitimidade popular. As unidades antitratado realizaram emboscadas, assassinatos e atos de sabotagem. Linhas ferroviárias e pontes foram destruídas e funcionários do Estado Livre atacados. Em resposta, o governo autorizou execuções sem julgamento. O primeiro deles foi Erskine Childers, um ex-diplomata britânico que se tornou propagandista republicano, que foi fuzilado em novembro de 1922 após um tribunal militar considerá-lo culpado de possuir uma pequena pistola. Ironicamente, esse era um presente do próprio Michael Collins. Em dezembro, 4 republicanos de destaque, Rory O'Connor, Liam Mellows, Richard Barrett e Joe McKelvey, foram executados na prisão de Mountjoy em retaliação ao assassinato do deputado pró-tratado Sean Hales. Isso marcou uma nova e sombria fase da guerra, onde represálias substituíram a justiça e a linha entre liderança militar e política ficou borrada. Como observou o historiador Tom Garvin, abre aspas, a Guerra Civil Irlandesa não foi apenas um confronto militar, foi um exercício de eliminação política. Fecha aspas, a violência na zona rural da Irlanda assumiu um caráter particularmente selvagem. Em Kerry, unidades do Exército Nacional realizaram represálias brutais contra combatentes antitratado presos. Em Bolicedi, em março de 1923, 9 prisioneiros foram amarrados a uma mina e explodidos em retaliação a uma emboscada local. Apenas um homem, Stephen Fuller, sobreviveu. Stephen Fuller mais tarde testemunharia, abre aspas, eles foram assassinados simples assim, fecha aspas. Quando perguntaram a Stephen Fuller sobre a guerra civil, ele respondeu, essa é a parte difícil disso. Irlandeses lutando entre si até irmãos contra irmãos. Fecha aspas. As brasas da Guerra Civil finalmente se apagaram na primavera de 1923, quando a liderança do Exército Republicano Irlandês, antitratado, começou a aceitar que continuar resistindo era inútil. O ponto de virada veio com a morte de Liam Lynch, o chefe do Estado-Maior do Exército Republicano Irlandês, em 10 de abril de 1923, durante um confronto nas montanhas Knockmealdown, no condado de Tipperary. Sua morte abalou o moral das forças antitratado, marcando o começo do fim. 10 dias depois, Frank Aiken assumiu o comando. Em uma reunião crítica do comando do Exército Republicano Irlandês, no condado de Tipperary, no dia 30 de abril, ele declarou o fim das operações ofensivas, pedindo em vez disso um cessar-fogo. Apesar de ainda haver combates isolados, o fim formal das hostilidades já havia começado. Menos de um mês depois, em 24 de maio de 1923, Aiken emitiu o que ficou conhecido como a Ordem de Depor as Armas, incentivando os voluntários do Exército Republicano Irlandês a largarem suas armas e voltarem para casa. Isso marca o fim prático da Guerra Civil, não com uma vitória, mas com uma paz relutante. Porém, o silêncio após foi inquietante. O Estado Livre saiu fisicamente vitorioso e politicamente dominante. Sua autoridade já não era contestada no país. Mesmo assim, as feridas do conflito eram profundas. Quase 10 meses de campanha de guerrilha deixaram cicatrizes profundas nas comunidades, divisões familiares, sofrimento civil e o trauma de execuções sumárias, tudo sustentado por um legado de confiança quebrada. Apesar do retorno da ordem, a reconciliação ainda era difícil de obter. O novo Estado seguiu em frente com a marca do fratricídio cravada em suas fundações. O sentimento de vitória carregava um peso de luto, e o silêncio se instalou não como paz, mas como o breve e frágil intervalo antes que a construção da nação pudesse começar.
A Guerra Civil Irlandesa deixou um impacto profundo e duradouro na nação, moldando seu cenário político e divisões sociais por gerações. O conflito, que surgiu de visões divergentes sobre o Tratado Anglo-Irlandês, não apenas determinou o rumo da independência da Irlanda, mas também consolidou divisões que influenciariam sua trajetória futura. No rescaldo da guerra, as facções pró-tratado e anti-tratado se consolidaram em dois partidos políticos dominantes. O lado pró-tratado, liderado por figuras como Micheál Ó Coileáin e Arthur Mac Griobta, evoluiu para o Cumann na N.G. Edial, que mais tarde se tornou Fine Gael. Esse partido se posicionou como defensor do tratado e do recém-estabelecido Estado Livre irlandês, enfatizando a governança constitucional e a estabilidade. Por outro lado, a facção antitratado, liderada por Eamon de Valera, formou o Fianna Fáil em 1926. Inicialmente seguindo uma política de abstencionismo, o Fianna Fáil acabou entrando no Dáil Éireann, marcando uma mudança significativa na política irlandesa. A rivalidade entre Fine Gael e Fianna Fáil, enraizada em suas origens na Guerra Civil, definiu o discurso político irlandês durante grande parte do século XX e continua a influenciar o cenário político até hoje. A partição da Irlanda, uma consequência direta da Guerra Civil, estabeleceu a Irlanda do Norte como uma entidade separada sob domínio britânico. Essa divisão consolidou linhas políticas e sectárias, com a maioria protestante da Irlanda do Norte alinhando-se ao Reino Unido, enquanto o Estado Livre, de maioria católica, buscava a soberania. A partição não apenas dividiu a ilha geograficamente, mas também plantou sementes de discórdia que se manifestariam em conflitos futuros. O legado da partição ficou mais evidente durante os Troubles, um violento conflito etnonacionalista na Irlanda do Norte que durou do final dos anos 1960 até 1998 e se espalhou para áreas dentro da República da Irlanda, Inglaterra e partes da Europa. A divisão criou um terreno fértil para tensões sectárias, levando a uma violência generalizada e aprofundando a desconfiança entre as comunidades. A luta da Irlanda pela independência, culminando na Guerra Civil, a posicionou como um dos primeiros exemplos de separação colonial em meados do século XX, levando eventualmente à saída total da República da Comunidade Britânica em 1949, sendo o único país a fazer isso sem retornar posteriormente. A trajetória da nação, de colônia britânica à República Independente, refletiu os movimentos mais amplos de descolonização que ocorriam em todo o mundo. Porém, o caminho da Irlanda foi marcado por conflitos internos, evidenciando a complexidade de alcançar a independência em meio a divisões ideológicas. A Guerra Civil Irlandesa foi um capítulo fundamental na história da nação, moldando suas instituições políticas, estruturas sociais e relações internacionais. Embora tenha levado ao estabelecimento do Estado Livre Irlandês independente, o custo foi imenso. As divisões e conflitos, originados da Guerra Civil e da partição da Irlanda, deixaram legados duradouros que influenciaram o curso da história irlandesa ao longo do século XX e além. Os ecos desse período turbulento continuam a ressoar até hoje, lembrando-nos das complexidades e desafios inerentes à busca por identidade nacional, unidade e liberdade.